Eu faço isso muito da minha janela. Eu olho para a cidade, eu olho para os prédios, e procuro buscar alguma coisa. O que você pode imaginar em cada janela dessa, o que se passa ali, as pessoas que frequentam, os personagens, aonde pode estar meu personagem? Tinha uma época que eu tinha binóculo, ficava olhando para casa dos vizinhos, né, tentando descobrir o que aquelas pessoas viviam, né, sentiam, viviam, criando histórias. A tua cabeça é uma câmera muito mais rica e muito mais poderosa do que qualquer aparato tecnológico. O cara tem que fechar a boca, abrir o olho e o ouvido. Portanto, observar, mas observar afetivamente, ter posição diante da observação. Porque não adianta você observar um fenômeno muito esquisito e não saber o que fazer com ele. É transformar o cotidiano numa aventura, e é possível. É só você se ligar, né? Conceituando sobre a vida, prestando atenção nos outros, prestando atenção no que acontece, né? Tentando sentir, sobretudo, né? Sentir mais do que pensar, e expressar o que você sente com aquilo. Às vezes a gente está sentado num restaurante, está ouvindo a conversa do vizinho, está anotando coisa. Tem uma perversão também disso que a gente faz, de roubar, nós somos ladrões, assim. Às vezes eu tenho a sensação que me sopraram no ouvido uma ideia, que entrou dentro de mim sem eu saber. A ideia é o exercício da memória. A imaginação do escritor. Que a vida é um filme sem roteiro. Talvez o roteiro não seja o ponto de partida de um filme, muitas vezes. Nossa realidade, muito pior. A principal coisa para um roteiro, no meu ponto de vista, é quando você escolhe o eixo de observação. Sabe aquela coisa boa? Tem que gostar de contar a história. Você começa a olhar para dentro, eu olho para fora. Eu estava passando na Rua México, que é uma rua do centro. Bem na hora que eu entrei, na época eu fumava, fui comprar cigarro. Eu estava zapeando na televisão. E tinha um sujeito de terno e gravata se penteando num reflexo de uma janela de um carro. Tinha dois caras bebendo cerveja no balcão, dois caras enormes, peludos, grandões. E o sujeito cuidou do cabelo de uma forma tão, como se chama, tão cuidadosa, assim, parecia algo muito antigo, né? E ouvi uma frase, era a seguinte frase: eu não posso deixar essa criança. E um olhou pro outro e disse, bem na hora que eu cheguei, parece de propósito, né? Um falou assim, deve ser bem esquisito ser mulher. Aquela imagem não me sai da cabeça. Quem é essa pessoa? Por que está se penteando na Rua México, na frente de todo mundo? A que encontro ele ia? Eu achei do caralho a frase. Eu falei, pô, eu quero ver isso aí, quero ver em que condições isso vai se dar. E eles mudaram de assunto, eu perdi Eu fiquei só com a poética da coisa. Aí veio a história inteira na minha cabeça. Inteira. As pessoas geralmente confundem o roteiro e acham que é a história, né? Contar uma história não é o mesmo que escrever um roteiro. Contar um filme não é o mesmo que ver um filme. Muita coisa pode ser o ponto de partida para um filme. Só que tu tem que botar isso no papel, numa ordem. O que é que se trabalha em um roteiro? Ou seja, se trabalha uma corrente de causa e efeito que, como ela é ascendente, ela prende a atenção das pessoas que estão ouvindo, vendo ou lendo uma história. Ele é uma peça dramatúrgica que serve para se transformar numa outra coisa que não é roteiro. Tudo vai ser filmado em cima do roteiro. Lá está a narrativa, lá está a trama, lá está a história. Na verdade, o roteiro é isso, como se fala em espanhol, que eu acho que é um guion, uma guia, uma maneira de conduzir a história. Você pensa uma história, sim, mas uma história que você tem que contar com tijolos de imagens e sons, que você tem que ver cinematograficamente. Você não pode chegar e dizer, fulano enquanto o outro toma um chopp. Isso não funciona, né? Você tem que ter uma construção do espaço onde eles tomam aquele chopp, do gesto que eles fazem, de quem chega primeiro, de quem olha para onde. Você tem que dirigir aquilo ali no papel. Uma coisa é escrever assim, uma sala, 50 alunos fazem barulho. Na primeira fila, uma menina de blusão vermelho escreve. A tampa de sua caneta está mordida. Plano geral, plano médio, detalhe. O exercício do roteiro é o exercício da síntese, né? É você dizer muito com
pouco, com menos. Quanto menos, melhor. E quanto mais você puder transformar palavras em ações, em olhares, mais você vai estar fazendo cinema. Quanto mais a pessoa fica imersa naquele universo que ela está vendo ali na tela e acredite naqueles personagens, esqueça até que é uma ficção, melhor. Você precisa que os vários elementos que vão trabalhar naquele filme tenham noção do que vão fazer. E o roteiro foi a melhor maneira que encontraram para que todo mundo possa ter um ponto de partida em comum. O ator lê as suas falas, as suas cenas, o fotógrafo vê quais são as diurnas, as noturnas, o produtor vê a quantidade de figurantes. Cada um lê o roteiro pensando no seu trabalho. É importante que a peça do roteiro inspire todo mundo a realizar a sua autoria no processo. Porque quanto mais autores ligados numa mesma direção você tiver, provavelmente mais camadas o filme vai ter, mais possibilidades de polifonia ele pode ter, mais complexo ele vai ser. Toda vida dá um filme, dá um livro, mas alguém tem que colocar uma palavra depois da outra e tem que fazer isso direito para valer a pena ser filmado, para valer a pena ser assistido. O roteirista é um cara que faz cinema, isso que o sujeito tem que enfiar na cabeça. O roteirista é um cineasta que usa as palavras, mas é um cineasta, ele não é um escritor. Ele tem que escrever o que está sendo pensado, e não para ser lido, para ser visto. Ele usa a palavra para fazer-se entender em outro código, que é o código audiovisual. Um dos papéis do roteirista é estar ali porque o roteirista é a única pessoa que só está preocupada com a história. O roteirista é o primeiro espectador de um filme que ainda não foi feito, né? E o papel dele é relatar este filme que não foi feito para virar um filme novo. É um trabalho que exige uma concentração e uma quantidade de horas de trabalho muito grande. Não vou dizer que necessariamente escrevendo, mas refletindo sobre o assunto. Quando eu estou trabalhando num filme, minha vida inteira fica aquele filme. Porque tudo vibra a história que eu tenho que contar. É uma dedicação muito intensa, por isso que tem que ser bem pago, tem que durar um certo tempo, entendeu? Olha, hoje em dia, eu preciso tomar uma água, peraí, meu Deus. Peraí, Anderson bateu na porta. Começar de novo? Para cada roteirista, com o mesmo material, com a mesma referência, com as mesmas entrevistas, com as mesmas... assim, até com a mesma indicação de estrutura, você vai ter um filme diferente. Ele tem um pé no jornalismo, na antropologia, assim, na vontade de descobrir coisas, de ir na direção do novo, de desventar e inventar, né? É um cara que na infância devia ficar fazendo 1000 fantasias. Eu nunca andei de bicicleta. Na verdade, minhas bicicletas eram jaguares, aviões, entendeu? Eu nunca... Vocês estão entendendo como é que é? A janela, minha janela na Tijuca, era a frente de um avião, entendeu? Eu nunca consegui ver as coisas reais como elas são. Eu me sinto totalmente brincando de Deus. Quem eu vou fazer feliz, quem eu não vou fazer feliz, quem vai morrer, que dia vai morrer, como vai morrer, isso é uma loucura. Existe uma excitação enorme, né, de criar um mundo, né, de poder ser protagonista de situações que você jamais vai viver ou fazer. O roteirista tem que ter vivido muita coisa, né? Porque é sentimento, né, que ele vai passar. Se você não sentiu nada, o que você vai passar? Escrever é fazer escolhas, e alguém vai ter que fazer essas escolhas, né? E essas escolhas definitivamente são feitas, em última instância, pelo diretor. Quando o diretor tem uma boa intuição a respeito da dramaturgia, tem sempre alguma coisa ali e é importante você tentar entender o que ele está querendo dizer. E você tem uma função quase que terapêutica, no certo sentido, de tirar as ideias do diretor e organizá-las e colocá-las de uma forma que funcione. O roteirista, de certa forma, ele tem que traduzir aquilo que o diretor é, né?
Então, quanto mais ele percebe coisas que o diretor não está mostrando, ele coloca isso melhor no roteiro. Um diretor chinês olha para uma cena de amor diferentemente de um diretor brasileiro, ou argentino, ou cubano. Eu não sou contra o diretor que escreve seu roteiro. Tem gente que faz isso brilhantemente e tem que fazer. Mas não é todo mundo que quer fazer, que gosta de fazer e que sabe fazer. O diretor que não sabe escrever roteiros pode dar muitas ideias, mas se ele não sabe escrever, a responsabilidade é minha de transformar aquela ideia em algo que tenha coerência formal, né, que seja, portanto, eficiente dramaturgicamente. Um dos processos que ajuda nessa relação com o diretor é esclarecer com objetividade o que filme o sujeito quer fazer. Eu converso com o diretor, eu ouço o diretor, eu procuro saber o que ele quer e procuro fazer em função do trabalho dele. Eu viro para o meu diretor e digo, como você vê isso? Por que essa história vale a pena ser contada? Quem são os personagens que se articulam, principais? Qual é o conflito? Perguntas que, na verdade, são chavões, mas que, em última instância, dizem respeito a por que a gente vai contar essa história. Quando o diretor é dono da história e se apega muito a ela, e é o desejo motor daquela história, fica muito difícil você ter uma certa autonomia para ir conduzindo. Você tem que convencer o diretor. Convencer o diretor ou diretora de aceitar uma solução dramática que eu acho muito boa, que me aparece como obviamente muito boa, e aí ele diz, não, mas não é assim, mas claro que é melhor do jeito que eu... Quer dizer, às vezes é um pouco cansativo isso. Né? Quando o diretor impede, aposta, está apostando em alguma coisa que eu não acredito, eu acho que eu tenho a obrigação profissional de dizer isso. Eu acho que não dizer, ele também está me pagando para isso. Né, para escrever, mas também para apresentar o melhor da minha qualificação, do meu bom senso profissional, artístico, seja o que for. Se você não é convencido pelo diretor, mas mesmo assim escreve a cena, pô, é difícil dela ficar boa. Nós temos que chegar a um consenso. Eu vou te convencer que a minha ideia é melhor que a sua, ou você vai me convencer que a tua é melhor que a minha e prevalecerá a melhor. Na maioria das vezes, as pequenas divergências são muito boas para o projeto. Porque você joga uma ideia, digamos, o roteirista joga uma ideia para o diretor e não bate. Ou se você gostou, eu gostei tanto, por que ele não gostou? Isso me obriga a repensar, será que a minha ideia é tão boa assim? O que está faltando aqui? Às vezes me perguntam, mas até que ponto você pode influenciar? Eu falei, até o ponto que você tem razão, que você tem alguma coisa inteligente para dizer, para sugerir. Se virar a briga de foice, ninguém ganha, não tem como ganhar. Porque daí a obra perde. Por isso que eu digo a você, meu caro, que eu não quero assinar roteiro nenhum com o diretor, não me sinto autor de nada que eu escrevo para cinema. No sentido de que eu vou lá brigar pro diretor para dizer ele tem que botar a câmera aqui ou lá, não. Eu faço uma peça anterior, é uma peça de estímulo. Eu tenho muito claro para mim, a partir do momento que eu me envolvi com o cinema, que era um troço coletivo. Não dá, o diretor, por mais ego que ele tenha, ele pode ser dormir num beliche, ele em cima, o ego embaixo, não adianta. Na hora de fazer um filme, ele precisa se associar com pessoas. Um filme não é do diretor, um filme é de muita gente, né? Cinema é uma arte de equipe. Eu não estou querendo dizer que o filme seja do roteirista, não é. Né? Mas o roteirista é um dos autores do filme. E, na verdade, está todo mundo junto. Diretor, fotógrafo, montador, ator. Nós somos todos autores. Na minha opinião, o cinema tem autoria coletiva. O que eu acho fundamental é que a autoria do roteiro seja respeitada e seja valorizada enquanto uma peça que não é nem mais nem menos importante do que outras tantas nessa arquitetura do filme, mas que é fundamental. O roteirista é o dono do roteiro. Isso eu acho bacana, sabe? O roteiro é meu. Se eu quiser publicar em livro, eu publico e... Se está todo mundo identificado com o que faz, esse problema não vai aparecer. O problema é quando o roteirista sonha em ser diretor ou o diretor sonha em ser roteirista. Nunca roteirista, mas talvez autor, assim. Se essa ideia foi minha, se aquela frase é de não sei quem, isso não devia importar. Isso não tem que ser importante, né? O importante na autoria e na obra, em colaboração, que é o cinema, é ficar bom e que cada um contribua com o que tiver para dar. Cada história tem um jeito perfeito de ser contada. A gente tem que encontrar isso. Talvez não seja um único jeito, tem alguns jeitos, mas dentre esses alguns, há um que é o mais adequado. Eu não acredito num projeto narrativo prévio ao roteiro.
Cada obra engendra o seu esquema narrativo, o seu projeto narrativo. Existe um tipo de roteiro em que tudo tem uma função. Tudo está ali para construir um traço do personagem que vai levar a uma ação, que vai levar a uma consequência, que vai mover a trama, que vai levar a um clímax e uma conclusão. Então, existem roteiros baseados nesse princípio da funcionalidade. Então, às vezes, você desrespeitar uma regra produz um efeito muito mais forte no espectador do que se você ficar acovardado pela regra e não querer fazer tudo certinho. A melhor arma do roteirista é perguntar, e se o cara, em vez de trem, se ele for a pé? E se em vez de ser no verão, e se fosse no inverno? E de propor cenários alternativos e ver como é que você não se acovardar diante da enorme gama de possibilidades que você tem para construir a tua história e os teus personagens. Sim, o roteiro é feito por tentativa e erro. Você pensa, faz, vê se funciona, refaz. Vai experimentando e produzindo ideias. Aí você pensa, não, então tem alguém, é um estúdio, tem alguém que entra. Você vai intuindo. Aí tem um momento que nada vem. Aí ferrou, né? Aí você vai escrevendo qualquer coisa que vem na cabeça e reza. Aí eu comecei, e se eu acender uma vela? E se eu acender um cigarro? E se eu tomar um café? E se eu tomar uma Neosaldina? Eu fico achando que algo vai resolver a minha burrice e nada resolve a minha burrice. Se eu ficar de meia-noite até as 4 da manhã sem escrever nada, eu tomo um uísque, faço alguma coisa. O roteirista normalmente tem um remédio contra o bloqueio, que é o deadline, né? O deadline é uma grande fonte inspiradora. Né? Você tem que terminar, você tem um prazo. Aquilo aciona uma urgência. A hora que travou, que a coisa não está rolando, desencana, cara. Passa 2 dias andando de bicicleta, vai andar de bicicleta. Às vezes está andando de bicicleta lá, para na padaria, está comendo um sanduíche e de repente você está pensando naquela personagem e ela te sugere alguma coisa, você tem um insight sobre ela, pode ser alguém que você viu e rapidamente você precisa pegar um papel, anotar um monte de coisa e ela vem e te fala um monte de coisa e você acha uma personagem dessa maneira. O trânsito de São Paulo é extremamente útil no certo sentido porque é um tempo lá morto, entre aspas, que você está ali parado pensando. Se você já está com alguns pontos razoavelmente estruturados, várias cenas eu já resolvi no trânsito, no banheiro. Você para ir fazer um xixi, o tempo que você está ali concentrado em não fazer o xixi fora da privada, parece que a sua cabeça libera algumas conexões, os neurônios, e já sei. Quando você para de trabalhar, vai tomar banho, vai embora, não sei o quê, tem uma pergunta que você estava provocando a resposta há muito tempo e você não conseguiu, na hora que você dá uma relaxada, aquilo, comparece. Esse equilíbrio entre consciente e inconsciente, eu acho que é uma das coisas mais importantes que existe para um roteirista, para um criador, é equilibrar, porque em geral o que é que acontece? A razão ela destrói o que a intuição te deu porque não encontra explicação para aquilo imediato. Na hora que você escreve é um mergulho cego, que pode ser uma coisa muito legal e pode ser uma porcaria. Aí o tempo, por isso que eu acho que o tempo é legal, aí você se afasta, você olha novamente com um olhar crítico, muitas coisas não prestam, você vai lapidando. Então, quanto mais você faz esse processo, você vai destilando o teu roteiro, né? Existem milhões de procedimentos que você deve cumprir e que adiantam a sua vida. Então, você tem sempre o que fazer. Primeiro eu faço uma sinopse, depois eu faço perfil de personagem. Porque aí eu vejo até onde aquele personagem pode ir. Só se tiver a ver diretamente com o roteiro. Algo que vá mais tarde você vai explicar uma atitude. Caso contrário, eu não perco tempo com biografia. O coisinha chata de fazer a tal da sinopse. Cara, realmente, sinopse é o ó, não é verdade? Não, inventar sinopse, porque você quer fazer logo o roteiro, entendeu? Na verdade, a ideia do filme está no argumento, não está no roteiro. Tendo um bom argumento, é uma questão de mais trabalho ou menos trabalho que você vai chegar numa coisa boa. Eu acho que a técnica e a formatação é fundamental, por mais careta, chato que isso possa parecer. Tudo que tu escreve no roteiro tem que ser visível ou audível. Ou tem que ser uma coisa que tu veja ou que tu escute. Não tem outra opção. Tu não pode
Tu não pode escrever João não está lá. Porque João não está lá não é filmável. A forma da escrita é extremamente importante para se relacionar com a direção. Então não perca tempo dizendo plano geral de não sei o quê, a câmera aproxima do rosto, depois o diretor não vai fazer isso. E se a cena para ser boa dependia disso é porque era ruim. Você pode botar uma rubrica no teu roteiro assim, o fulano me passa o arroz aí na mesa, só que tem que o subtítulo é o seguinte, quando ele pede o arroz, ele está dizendo assim, eu te odeio, entendeu? E essas coisas é que fazem um filme, às vezes, crescer. Quanto mais surpreendente a própria narrativa for, melhor e não previsível. Porque o que os manuais fazem é o quê? Prever as possibilidades narrativas. Esses manuais, eles tentam dissecar aquela forma que foi se consagrando e tentar entender por que elas funcionam ou não. Ele é muito bom para quem está começando e não faz ideia de como contar uma história. Eu li o que você leu, eu li a Morfologia do Conto Fantástico, li todos os manuais e desprezo 95% deles, porque eles não funcionam no meu cotidiano de trabalho como roteirista sul-americano. A principal coisa é você estar livre para saber que aquilo que está sendo indicado ali é apenas uma forma que você tem de representar seu filme. Se essa fórmula existisse, primeiro, ninguém errava. E segundo, que graça ia ter, né? Não tinha mais graça. A gente sabia o que a gente ia encontrar quando ia para o cinema. Não precisa de mais livro de roteiro, não precisa errar mais, não precisa fazer mais filme, dar oportunidade para essa gente fazer. A escrita, ela tem que ser uma criação, ela tem que ser uma descoberta e não apenas botar no papel o que você já tem na cabeça. Eu não posso escrever uma história em todos os detalhes porque perco o interesse, porque é durante a escrita que eu descubro. O trabalho criativo não é um trabalho sobre o qual você tem controle. As coisas fogem do seu controle e isso é um grande barato do trabalho criativo. Mesmo um roteiro controlado pode te levar por caminhos surpreendentes, desconhecidos, e que se abrem à sua frente de repente. Nessa hora é bom você abrir mão e abrir mão do que você tinha planejado e deixar a coisa aí e ver até onde você chega. Eu tenho uma ideia do porto que eu vou chegar. Eu vou chegar, vamos ver, eu sei que eu vou chegar, que eu vou encontrar terra, igual assim Cristóvão Colombo. Eu vou encontrar terra lá na América. Agora, se eu vou chegar na América do Norte, do Sul, nas Ilhas Caimã, não sei onde é que eu vou chegar. Eu sei que eu vou encontrar terra, assim. Você tem que saber mudar de rumo. O vento que bateu está te levando para outro lado, para outro continente. Abandona a escaleta. Você vai parar em lugares inóspitos, vamos dizer. Mas muitas vezes você vai parar num lugar mais legal do que estava escrito na passagem que você comprou. No dia que você começar um roteiro, tendo certeza de tudo, a chance de você fazer uma bobagem é muito maior. Bom filme sai disso. Do momento em que você se perde, ou sei lá, ou não se perde, você acha que está indo numa direção e de repente você encontra outra coisa completamente diferente. Eu acho que o processo, a ideia toda e a graça toda do processo é essa. Tem uma hora que você tá lá dentro mesmo da onda, sabe? Totalmente. Que é a hora que você remou, que você escolheu a melhor onda, que tá todo mundo pronto. E aí tem uma hora que você fica dentro do tubo um tempo. Que a coisa acontece, tá todo mundo no lugar, os personagens acontecem. E eles se encontram e dizem coisas incríveis, vão embora. E é uma loucura aí. Que é a hora que o filme acontece. Quanto do autor tem uma história? Se o roteiro for bom, você nunca vai saber. Ah, se não tem do autor, tem da mãe do autor, da sogra do autor, do vizinho do autor, né? Tem sempre muito. Um pouco de um amigo, um pouco de uma ex-mulher, um pouco da minha mãe. Tudo. Então, assim, de alguma forma ou de outra, você, mesmo que não seja uma coisa originalmente sua, a partir do momento que você serve como intermediário para colocar aquelas ideias no papel, você, de alguma forma, colocou a mão ali. Se eu quero fazer um personagem que se pareça com você, por exemplo,
né, que tenha bigode, barba, óculos desse jeito, coisa e tal, eu vou, mas quando eu botar isso no personagem, já passou por meu filtro. Então, de qualquer maneira, também vai um pedacinho de mim, mesmo que eu esteja fazendo você. O quanto você se apropria de uma história que aconteceu na tua vida e transforma ela num projeto de ficção. E o quanto você usa da tua experiência da tua vida para construir personagens a serviço de uma história. Nesse sentido, é sempre você. Todos os personagens sou eu. Inclusive as mulheres, os homens, os assassinos, todos têm uma coisa de mim. Todos que estão ali sou eu. Eu escrevo sobre eu mesmo o tempo todo. Claro que tem muito de mim. Mesmo que sejam personagens completamente diferentes, uma velhinha à beira da morte e uma adolescente apaixonada, as duas terão algo de mim se eu escrever. Mas o bom é que ninguém perceba, né? Primeira vez que o personagem aparece, de acordo com a norma de roteiro, você deve descrevê-lo brevemente. A idade, como se veste. A partir daí, feito isso, eu vou mostrar o caráter desse personagem, que é o que importa, afinal de contas, a partir dos atos, atitudes e falas dele. Um personagem tem de ter, antes de tudo isso, alguma coisa que o qualifique diante do mundo, que o distinga do resto da humanidade. Quando você tem claro qual é seu personagem, quando você construiu bem o seu personagem, ele fala sozinho. É verdade, é claro que isso é uma metáfora, você que está ali escrevendo, mas de alguma maneira aquele personagem ocupa um espaço tão grande na sua cabeça que é quase uma psicografia. Tem sempre um pessoal em volta, que são os teus personagens gritando no seu ouvido, você está louca? Eu jamais faria isso. Num determinado momento da história, você começa menos a falar pelos personagens e mais a ouvi-los. Quando eles criam vida, que eles começam um pouco a interferir na sua história, ou a te ensinar a tua história, né? A história que você mesmo está inventando. Os personagens, eles falam a verdade, eles mentem, eles se equivocam, eles são falíveis, eles são capazes de atos de extrema generosidade e de uma impensável crueldade. Nessa entrevista, por exemplo, eu só menti. Brincadeira. Não é brincadeira. Eu adorava linha cruzada em telefone. Você pegava o telefone, já tinha gente falando, eu ficava ouvindo. Cara, é fantástico isso, porque são as pessoas que não sabem que estão sendo vigiadas, então elas estão à vontade. A melhor coisa pro roteirista é ir pro botequim. Porque ali tem histórias, sabe? Você sempre ouve muitas coisas, muitas mentiras. Ouvir a conversa dos outros é uma técnica infalível. Às vezes eu estou escrevendo e eu estou reproduzindo coisas que realmente eu ouvi com muita precisão. E eu falo, não, gente, é tão irreal. Se eu colocar isso, embora eu tenha ouvido, é tão irreal que não vai funcionar. No cinema ou na televisão, as pessoas não falam como fala naturalmente aqui na vida, na rua ou em casa. Mas tem de parecer que sim. Você tem que fingir que as pessoas falam daquele jeito, mas as pessoas não falam daquele jeito. O bom diálogo, eu acho, que é aquele que parece que é natural, mas ele não é de natural. O diálogo natural é esse aqui. O diálogo é muito mais uma sensação que fica do que informação. E quando precisa ser informação, também você vai lá e fala, da maneira mais curta possível, né? O diálogo também tem que ter um conflito. Se tudo for plano, eu não sei o que, não sei o que lá, eu também. Se dentro do diálogo também tem um conflito, o diálogo fica muito mais saboroso. Às vezes eu coloco personagens falando de duas coisas diferentes ao mesmo tempo, achando que estão conversando. Personagens que se interrompem. Eu gosto de fazer o diálogo representar pequenas sutilezas, né, da característica do personagem. Enquanto eu não ouço o diálogo, eu não consigo escrever. Eu acho que eu falo uma coisa de ouvido. Ler em voz alta é um pulo do gato mesmo. Ainda mais porque você escreve, né? Muitas vezes o diálogo sai com cara de coisa escrita, né? Porque você vê em filmes aí que o trombadinha bate a carteira do cara, o cara sai gritando, peguem-no, peguem-no. Eu digo, só se for o Pasquale e Cipo Neto, né, que teve a carteira roubada. O diálogo tem que ser pontual.
Ele tem que ser assim, quando o ator vai falar, ele tem que estar seguro daquilo que ele vai falar e saber que aquilo é interessante para o filme. A fala, ela vale tanto pelo significado como pelo som. O silêncio no roteiro, silêncio. Você escrever a palavra silêncio como parte da arquitetura daquilo que você está escrevendo. Num determinado momento existe um silêncio. Alguns atores e diretores, a maneira com que eles se apropriam desses teus silêncios, quando acontece bem, é melhor do que 10 páginas que você poderia ter escrito. Eu evito o off. Por que eu evito o off? Vou explicar por que eu evito o off. Vou ter uma oportunidade de falar um pouco sobre o off. O off é uma voz, não é matéria de cinema. Matéria de cinema é imagem. Então você pode ser pego numa armadilha de achar que está resolvendo uma coisa que não está resolvida no seu filme. Em teoria, a voz em off bem usada é aquela que diz o que a imagem não diz. Quando é bem feito, é sensacional, né? Mas quando é que é bem feito? Quando você não precisa dela. A maioria dos filmes bons que funcionam com off, se você tirar o off, eles provavelmente funcionam também. A cena não deve depender exclusivamente do off, né? O off ele é quase que um brinde. Eu estou vendo algo que está acontecendo, eu estou vendo uma cena, e além disso, de ver uma cena interessante, onde coisas acontecem, além disso, eu estou ouvindo algo. Eu acho bacana quando você desmascara e fala, ó, isso aqui é um filme. Sabe, não esqueça que você está vendo um filme. E aí a voz em off, para isso, é sensacional. Eu não tenho tantos preconceitos, assim. Depende muito, você não pode abusar, né? Se bem que eu já abusei, né? Já abusei bem. Então me deu uma razão boa para fazer um off, e eu concordo com o off, não tem nenhum problema. Se for para botar o off só para quebrar o galho de uma deficiência narrativa, eu sou contra. A reação diante da obra realizada é sempre interessante. Assim, tem vários aspectos. Por exemplo, nos Matadores, eu me lembro de um momento muito curioso. Não sei, provavelmente vocês vão até falar com o Fernando também, talvez ele até se lembre. Não digam a ele, que seria muito curioso se ele realmente lembrasse desse momento. Tem uma cena lá em que um matador estreante vai matar a sua primeira vítima, tal, e esse cara, a gente escreveu uma cena onde esse cara, que é o Chico Dias, o ator, que é o Múcio, o personagem, Múcio está sentado esperando a sua primeira vítima, e foi escrito assim. Múcio, que é o personagem do Chico Dias, Múcio espera o ônibus. Esse espera era para dizer que tinha que ter um tempo, né? A cena, o trecho do filme tinha que vazar um pouco para dar conta da espera. Aquele momento da tela é de pura surpresa, porque o Chico traduziu aquela espera da maneira que a gente... A expectativa de que um ator trabalhe em cima de uma rubrica seca. O cara levanta, vai de um lado para o outro, ele começa a limpar as unhas com um crucifixo, que é uma coisa nojenta, mas é aflitiva naquele momento. Porque a primeira morte do cara, meu Deus, ele está muito excitado e preocupado e atemorizado por aquilo. Ele começa a reagir àquela espera, e nada daquilo está escrito. E o ator construiu isso em cima de um verbo que eu coloquei no roteiro. Esse roteiro não é meu. Eu não posso me arvorar de achar que esse filme é meu. Esta cena é do Chico Dias. Sempre muito emocionante você ver, principalmente pela primeira vez, uma coisa que você escreveu transcodificada
em som e imagem, né? Às vezes o texto você fez de uma forma, ele sai de outra forma, que é melhor do que o que você fez. E aí é muito legal, né? Isso, quando acontece, eu adoro. Eu já tive vergonha de vários filmes, vontade de desaparecer, mas... E o resultado na tela sempre deixa a desejar, assim, pra mim. É sempre uma surpresa. Às vezes uma surpresa boa e às vezes não tão boa, né? Acho muito desagradável. Eu acho uma injustiça você ter que fazer o seu trabalho todo e ainda ter que assistir, porque aquilo é um sofrimento. Aquilo é um sofrimento de uma ordem que eu não acho justo ter que passar por aquilo, sinceramente. Olha, não é nem questão de gostar ou não gostar. O que me acontece muito, sobretudo me aconteceu no cinema mais do que na televisão, aliás, ainda que pareça incrível, é não me reconhecer. Não é não gostar nem não gostar. Mas chegar lá e falar, não era assim. É engraçado, às vezes o cara escreve, faz todas as palavras que você escreveu e fica um ótimo filme. Às vezes o cara faz todas as palavras que você escreveu e você reconhece as palavras e não reconhece o filme. O roteirista ele tem que ser meio desapegado, né? Porque nunca vai sair o que ele fez. Entre a ideia do filme e o roteiro, entre o roteiro e a filmagem, entre a filmagem e a edição e o filme terminado, existe tanta interferência. Se você não entender que o roteiro é um instrumento para fazer um filme, se você imaginar que aquilo é uma obra final, acho que você não aguenta escrever um segundo roteiro, porque é muito sofrimento. O maior clichê, quando eu comecei a trabalhar, que bom, roteirista, o que falta no cinema brasileiro é roteiro. Mas não é verdade. Assim, faltava tudo no cinema brasileiro. O cinema brasileiro viveu muito de ciclos ou de movimentos, né? Ou de escolas também, né? Você vê a história do cinema brasileiro é de blocos, onde naquela época e aquele grupo de criadores andavam mais ou menos no mesmo caminho. Exemplo, cinema novo. A gente veio do cinema novo com a ideia de que o grande autor é aquele diretor que ele faz tudo. Ele tem a ideia, ele filma, ele dirige, ele escreve o roteiro, porque senão ele não é um autor, senão ele está trabalhando de uma maneira burguesa, capitalista, com etapas da produção dividida e tal. O cara quer fazer um filme, ele tem que entender de lei de incentivo, ele tem que escrever um roteiro, ele tem que captar recurso, então girava em torno do diretor que tinha que ser um obsessivo. O cara tinha que ser um louco para querer fazer cinema no Brasil e tinha que entender de tudo. Então eu acho que a retomada do cinema brasileiro, com Carla Camurati, com Walter Salles, trouxe a importância do roteirista com dignidade. Não era menor para um diretor contratar um roteirista para trabalhar com ele. Hoje, por conta das leis de incentivo, a primeira peça que é pedida para aprovar um projeto é o roteiro. Então o roteirista, de repente, ele passa a ser valorizado por uma questão meramente técnica. Eu tenho a sensação de que muito diretor ia trabalhar sem roteirista ainda hoje. Essa é a sensação que eu tenho. Como ele é obrigado, o roteirista passa a ser até um mal necessário. Hoje ninguém se arrisca a fazer um filme sem um roteiro. Porque eu acho que é uma compreensão razoável ainda de que você não chega muito longe sem um roteiro. Sem um roteiro escrito por alguém que tem afinidade com o uso da palavra para a finalidade última, que é construir uma história para um filme. Eu gosto de ir ao cinema, ver, assim, entro depois que o filme começa, sento perto de uma das pessoas e fico vendo a reação de cada um. Porque no fundo o filme é do público. Porque a gente faz um filme e sofre pra caramba, né? Noites sem dormir, ai, ficou bom, ai, ficou ruim, ai, não sei o quê. Aí quando o filme fica pronto, você descobre que não tem uma verdade objetiva. Alguns críticos que pensam que tem uma verdade objetiva, que é o que eles escrevem, dizendo, este filme é bom, este filme é ruim, este filme é esquemático. Eles acham que o que eles falam é a verdade do filme, mas é uma ingenuidade deles gigantesca. O filme não tem uma verdade, ele tem tantas verdades quanto são os espectadores que veem cada filme. Tem pessoas que eu faço questão que não gostem do que eu faço. Porque se elas gostarem, tem alguma coisa errada. Concordo com a crítica na maior parte das vezes.
a respeito da apreciação que faz dos filmes que eu escrevo. Eu não discordo da crítica. Não concordo muitas vezes com alguns olhares, mas acho que tem que ter. E a função do crítico é carregar as pessoas a ter um olhar sobre uma obra que talvez ela não tenha sido capaz de perceber. Era legal que tivesse a crítica da crítica, né? Tivesse críticos que fizessem críticas das críticas que as pessoas fizeram, né? A questão é quando não falam nada. A questão é quando ninguém escreve sobre o seu trabalho, aí é triste. Se você consegue minimamente não perder a cabeça quando te fazem um elogio e sair louco por aí se achando a melhor pessoa do mundo, você também deve se dar ao direito de não sucumbir quando você é duramente criticado, porque acontece. Às vezes os trabalhos não dão certo, você faz uma coisa que não ficou bom. E aí ninguém vai ter pena e vão te catar pau e te falam coisas horríveis e aquelas coisas estão impressas, os seus pais sofrem, os seus filhos sofrem. Às vezes eu dizia assim, meu Deus, falaram tão mal, o que é que eu vou dizer para as minhas filhas? Porque estão me tratando aqui como uma criminosa, quase. Eu me sentia assim, mas graças a Deus também consegui superar isso e hoje em dia consigo ver, mas tá tão claramente mal-humorada essa crítica que coitada da pessoa que está mal-humorada, né? Quando eu vejo um trabalho meu elogiado, eu fico nas nuvens e flutuo. E quando eu vejo a mínima crítica, o cara pode falar mal de um ator, de um diálogo, aquilo me fere profundamente, me estraga o dia, eu não durmo de noite, mas fazer o quê? É o jogo, né? Quando eu vou assinar, qual é a sua profissão? Eu nunca sei exatamente o que eu sou. Eu escrevo. Meu nome é Braulio Mantovani, eu sou roteirista de cinema. Carlos Gregório, ator e roteirista. Eu sou Carolina Cote, nasci aqui em São Paulo, sou roteirista. Meu nome é Cláudio Galperinho, nasci em São Paulo. Meu nome é Davi França Mendes, eu sou roteirista e diretor de cinema, TV e nasci no Rio de Janeiro. Eu sou Di Moretti, eu sou roteirista de cinema. Desenhava pessimamente, mas escrevia sempre alguma coisa. Nasci Luiz Felipe e depois me tornei doc comparado aos 30 anos. Meu nome é Helena Soares, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou roteirista de cinema e agora comecei a escrever séries para televisão. Meu nome é Euclides Marinho, sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro. Meu nome é Fernando Moraes de Souza, eu sou roteirista e eu nasci em Copenhague. Sou Flávio de Souza, eu sou roteirista e eu nasci em São Paulo. Fernando Bonassi, eu tenho 45 anos e sou roteirista. Eu sou Gustavo Steinberg, eu sou nascido e cresci em São Paulo. Meu nome é Eudon Lacerda, eu nasci no Recife, em 1965. Meu nome é Jean-Claude Bernardet e, entre outras coisas, eu escrevo roteiros. Meu nome é Joaquim Assis, sou cineasta, prefiro dizer que eu sou cineasta do que roteirista. Eu sou Jorge Duran, sou chileno e resido no Brasil já há 34 anos. Meu nome é Jorge Furtado, eu sou roteirista e diretor de cinema e de televisão. Meu nome é José Roberto Toreiro, eu sou roteirista, mais por pecado que por virtude. Meu nome é Luiz Bolognese, sou roteirista, nasci aqui na cidade de São Paulo, no Cambuci. Meu nome é Marçal Aquino, eu tenho 50 anos, eu nasci numa cidade do interior de São Paulo chamada Amparo. Eu sou escritor, profissionalmente eu sou jornalista e eu sou roteirista de cinema também. Meu nome é Marcos Bernstein, eu nasci no Rio de Janeiro e sempre fui encantado com cinema. Eu odeio falar meu nome. Sou paulista,
Família judia. Orlando Senna. Eu nasci no interior da Bahia, numa cidade chamada Lençóis, na Chapada Diamantina. Meu nome é Paulo Raume, sou carioca e gostava muito de quadrinho. Eu virei cineasta porque a indústria de quadrinho no Brasil era ou é incipiente. Meu nome é Paulo, eu sou professor de literatura e português, sou escritor e agora eu estou roteirista. René Belmonte, nasci em São Paulo, mudei para o Rio de Janeiro com 30 anos. Meu nome completo é Sabina Regiane Anzlatelli. Regiane é o nome da minha mãe, sobrenome, não é nome. Meu nome é Tabajara Ruas, eu nasci em Uruguaiana. Meu nome é Vitor Navas, eu nasci em Santos. Quando tinha que procurar algo para fazer, minha cabeça estava totalmente voltada para me transformar num biólogo. Eu sou Yaya Vosch, nasci no Rio de Janeiro e sou roteirista.